Boa tarde. Vamos começar o nosso material novo, né? Então vamos abrir aí na página 92 e nós vamos trabalhar com a página aberta. Na verdade, nós vamos trabalhar com a página 92 e também a página 93, tá? Então, o que nós estamos observando? Uma tela, né? Uma tela pintada pelo artista Vincent Van Gogh, que ele chamou de A Colheita. E no nosso Vasculhando Ideias de hoje, está perguntando como é o ambiente retratado na pintura. O que nós estamos vendo nessa pintura? O que as pessoas retratadas nela estão fazendo? Que tipo de trabalho as pessoas estão fazendo? Que elementos da pintura facilitam o trabalho das pessoas na colheita? Então, o Vincent deu o nome a essa tela de A Colheita. A colheita nos remete a quê, gente? A trabalho, certo? E o trabalho é o quê? Uma necessidade do ser humano, que é o que nós estamos vendo aqui. No campo, o trabalho é diferente de quem trabalha onde? Na cidade, certo? Numa região, de repente, de praia. Então, em cada lugar, nós temos trabalhos diferentes. E no nosso para início de conversa, tá? Diz assim: a pintura de Vincent Van Gogh, uma plantação na qual está sendo feita uma colheita, é possível observar que o artista retratou carrinhos com rodas. Então nós vamos pensar nessas perguntas que estão aqui na nossa atividade. E aí a tia vai dar o tempo para vocês responderem, tá? Depois a gente faz a autocorreção. Então, o número 1. Por que você imagina que os trabalhadores utilizam carrinhos de mão em colheitas como a da pintura? Então, temos aí pessoas trabalhando e usando o carrinho de mão, tá bem? Número 2. Converse com os seus colegas. Então, no momento da live, nós vamos conversar com os nossos colegas e responda: por que os carrinhos de mão ajudam na colheita? Certo? Eles estão lá colhendo a plantação, né? E por que é que os carrinhos ajudam? Vamos pensar, porque daqui a pouco nós vamos responder, certo? Você acha que o ser humano sempre utilizou carrinho de mão para o trabalho, para carregar, né? Será? Justifique sua resposta. Então, vamos pensar juntos aí, tá? Número 4. Como você imagina que era o trabalho antes dos carrinhos de mão serem inventados? Então, como nós estamos trabalhando no campo aí, né? Nessa situação da imagem, vendo o trabalho do campo e vendo todos esses questionamentos, as pessoas trabalhando, colhendo, plantando, colhendo e usando o carrinho, né, para levar, né, o que eles colhem para guardar ou levar para outro lugar, certo? Então vamos pensar, porque daqui a pouco nós vamos voltar com as respostas, ok? E também tirar as dúvidas. Então, pessoal, olha só, as respostas, né, para vocês conferirem. O número 1, por que você imagina que os trabalhadores utilizam carrinhos de mão em colheitas para, como a da pintura, né? Então, número 1, para facilitar, né, a colheita, porque as pessoas vão passando na plantação, vão colhendo, né, o que plantaram e vão colocando no carrinho para levar para algum lugar, certo? O número 2,
porque os carrinhos de mão ajudam na colheita. Então, o que nós vamos pensar? Para carregar mais quantidade, porque as pessoas vão colhendo, né? Vão colocando no carrinho. Assim que o carrinho estiver cheinho, eles param e levam o que eles colheram para algum lugar, certo? Ou para colocar armazenado, né? Em algum silo, né? Que nós estudamos no bimestre passado, né? Ou em qualquer outro lugar que eles tenham reservado, né? Para colocar essa colheita. Então ficou como? Para carregar mais quantidade do produto que está sendo colhido. Então, seja lá laranja, abóbora, né, o que for. Então, eles vão poder, com o carrinho, levar maior quantidade, certo? O número 3, né, que perguntou: você acha que o ser humano sempre utilizou carrinhos de mão? Justifique sua resposta. Não, né? Por quê, gente? Porque o carrinho de mão passou a existir a partir de uma determinada época. Então as pessoas não tinham, né? De repente, em algumas épocas, carrinho para levar, para carregar a sua produção. E o número 4, como você imagina que era o trabalho antes, né? Bem antes de carrinhos de mão serem inventados. Então, você pode ter uma outra opinião também, tá? Então, a ideia é que através de mais pessoas trabalhando na colheita, né? E buscando, levando essa produção, essa colheita, né? De repente, em cestas e etc. Por que a tia colocou etc? Porque poderia ser nos braços, poderia ser em potes, né? Depende de como seria o trabalho nesse lugar, né? Nessa colheita, ok? Na página 95, estamos trabalhando o nosso livro de história, né? Vem alguns questionamentos, né? Sobre a invenção do carrinho de mão, né, que facilitou o trabalho do ser humano, e só foi possível através da invenção da roda, né? E a roda hoje em dia é utilizada, é usada para várias situações. Então vem o questionamento número 5. Para que utilizamos a roda atualmente? Então nós colocamos assim. Você confere com a sua resposta, né? Além dos carrinhos, elas são utilizadas em carros, ônibus, caminhões, bicicletas, etc. Por que etc? Porque tem outros objetos que também utilizam da roda, né? Para que nós possamos usá-los, brinquedos, entre outras situações, que você pode colocar em sua resposta, certo? Número 6. Em sua opinião, a invenção da roda foi importante? Sim, não e por quê, né? Justifique sua resposta. Então, a invenção da roda foi importante? Sim. E por que essa invenção foi importante? Para facilitar a vida das pessoas, não é? As pessoas hoje usam os transportes têm as rodas, alguns brinquedos têm roda, né? E até inventarem a roda, né? A roda foi, na verdade, inventada lá no início, né? Lá com as pessoas que viviam, né, em cavernas, os homens primitivos. E eles, na verdade, quando tinham que carregar as suas caças, eles tinham dificuldades, porque não existia roda, né? Então, vocês vão ver no vídeo que a tia enviou para vocês, que eles inventaram a roda do acaso, né? Eles foram botando pedras quadradas e as pedras foram gastando até ficarem redondas e eles descobriram a roda.
Então, muita coisa às vezes a gente descobre por acaso, certo? E eles foram os inventores, os criadores da roda, que nós usamos aí para várias coisas, né? Agora, na nossa época, muito tempo depois. A roda é uma invenção importante para o dia a dia das pessoas, né? Então é para locomover as pessoas, é para levar produção, né? A colheita da sua fazenda, da sua plantação. Então a roda foi uma invenção importantíssima na história da humanidade, certo? Na página 96, nós vamos falar sobre tipos de trabalhos, tá? Então, olha só, vem logo um primeiro questionamento. O que você entende por trabalho, né? O que é o trabalho? Então, o trabalho é alguma coisa, né? Alguma atividade realizada por alguém. Então, a tia pensou, né, nessa resposta que você pode também, se você colocou parecido, você não precisa apagar, veja o contexto, vê se está parecido, se tiver, a sua resposta está correta. Então, o que é então o trabalho? É um conjunto de atividades realizadas pelo ser humano. E até, gente, alguns animais, não é? Que trabalham transportando cargas, certo? Então, o trabalho é um conjunto de atividades a serem realizadas, ok? Ainda na página 96, estamos falando sobre alguns tipos de trabalho, que existem muitos e vocês devem conhecer muitos, né? Na imagem aí, nós estamos vendo a imagem de um pedreiro e a imagem de uma compositora. Inclusive, essa compositora é uma compositora muito famosa na história do Brasil, que chamava Chiquinha Gonzaga, tá? Então, nós agora vamos focar no trabalho manual e no trabalho intelectual. O trabalho manual é o trabalho braçal, que precisa de força para fazer, para realizar. E o intelectual precisa de criação, de pensamento, de ideias. Se vocês colocaram essas, ótimo. Se colocaram diferentes, ótimo também. E você completa o seu quadro, tá, gente? Com marcadores. E pode completar até o quadro terminar, certo? Então, o manual, a jardinagem, né, que as pessoas vão lá mexer com a terra, com a plantinha, a faxina que a pessoa vai precisar realizar, né, ter força, vai mexer com os braços para fazer. A colheita também, que nós vimos agora há pouco na nossa atividade, as pessoas colhendo a sua produção. O pedreiro, quando vai construir a casa, o prédio, não é? Ele precisa dos braços, da força para realizar esse trabalho. E o trabalho intelectual. O trabalho intelectual é aquele que você precisa pensar, tá? Raciocinar para que você consiga realizar aquele trabalho. E como é isso? Aí vocês vão pensar, nossa, olha só, inclusive vai envolver a situação atual que nós estamos vivendo. Então vamos começar lá do compositor. O compositor é aquele que cria músicas, né? E aí ele vai precisar se concentrar, pensar, e isso aí é intelectual. O cantor, o escritor e o cientista, que é o que a tia estava falando agora há pouco. Os cientistas precisam estudar muito para conseguir resolver essa situação do coronavírus, né? Deles pegarem, eles estudarem para descobrir um medicamento que consiga destruir, né, esse coronavírus. Então as pessoas vão tomar o medicamento e vão melhorar, né? Então esse é um trabalho intelectual, certo, pessoal?
Na página 97, tá falando sobre profissões, o emprego de alguém. A pessoa trabalha em que profissão, certo? Algumas nós conhecemos bem de perto. Então, a gente pode aí colocar, inclusive, né, algumas que são de trabalho manual e podemos colocar também individual, certo? Então, número 2, que profissões você conhece? Aí agora você vai pensar e você vai escrever as profissões que você conhece. A do papai, a da mamãe, do vovô, da vovó, das pessoas que você conhece, certo? E vocês vão escrever aí até a linha acabar. Lembrando de escrever com letra maiúscula a primeira. O número 3. Escreva abaixo a profissão de 2 pessoas da sua família, tá? Então, acho que você colocar no número 2, você, por favor, não coloque no número 3. Número 4. Observe as imagens a seguir e identifique as profissões que cada uma delas representa. Então, na nossa live, nós vamos conferir e tirar dúvidas em relação à escrita dessas atividades. Na página 98, está falando sobre onde nasce, como nasce, né, um trabalho. Então, aí agora vai entrar a questão da sua leitura, tá, gente? Vocês vão ler, vocês vão entender desde lá de como começa um produto, a sua plantação, né? A matéria-prima, como acontece, o passo a passo da utilização desse produto até chegar a nós que somos consumidores, que fazemos o quê? Que vamos comprar esses produtos, tá? Ainda falando sobre profissão, lá na página 100, né, diz assim no nosso bate-papo: não vivemos sozinhos, convivemos em família, com vizinhos, amigos, com as pessoas que trabalham em nossa escola e em nosso bairro e etc, certo? Então, na atividade número 6, você vai fazer uma pesquisa. Então, você vai recortar imagens de jornais, de revistas, que representem profissões de pessoas próximas a você. Se você não tiver assim, você pode colocar as profissões que você encontrar, tá? Mas seria bom que você fizesse de acordo com o que a atividade está pedindo, sabe por quê? Porque depois a atividade diz assim: identifique o nome, a pessoa que você conhece que tem aquela profissão. Em seguida, cole-as no quadro abaixo. Aí você vai achar lá uma figura de alguém fazendo, por exemplo, dando aula. Aí quem vocês conhecem que dá aula? Que dá aula. Aí você coloca lá, embaixo da figura, a profissão, um tracinho e o nome de quem você conhece. Então, você vai fazer isso, você vai arrumar direitinho no quadro, para não passar das linhas, tá? E organizar essa atividade bem bonita, com a profissão e a pessoa que você conhece que realiza esta profissão. Então, pessoal, na página 101, nós vamos ainda continuar a falar sobre os trabalhos. E, na verdade, o número 1, por exemplo, é para a gente ler e refletir sobre as respostas. Por exemplo, como seria uma cidade sem os coletores de lixo? Não ia ficar bom, não é? E teríamos que dar um outro destino para o nosso lixo. Como nos alimentaríamos sem os alimentos produzidos pelos agricultores? Teríamos que plantar nosso próprio alimento? Letra C. Como as pessoas doentes seriam curadas sem a ajuda dos profissionais da saúde?
D. Como você aprenderia a ler e escrever sem a ajuda da sua professora? Então, são questionamentos que nós vamos conversar na hora da nossa live. Então, você estuda, pensa, para poder dar a sua opinião, certo? O número 2. Após a discussão, registre a conclusão a que você chegou sobre a relevância dessas profissões. Quer dizer, por que elas são tão importantes, tá? Então, você vai pensar uma frase e vai responder a essa pergunta. E a número 3. Na história do Brasil, por muito tempo, existiu a escravidão. Lembra que a gente falou sobre os negros que vieram da África para serem escravos aqui no Brasil? Então, essa situação durou por muito tempo. Por isso, o trabalho não era tão valorizado. Em sua opinião, atualmente, todos os trabalhos são valorizados? Por quê? Então já vem aquela situação desde lá do início, da história do Brasil, tudo era realizado com mão escrava. Então os escravos eram aqueles que não recebiam pelo seu trabalho, certo? Na página 102, vem questionamentos que você vai pensar também, tá? E são respostas pessoais de tudo que a gente estudou, a conclusão sobre esses assuntos, tá? Então, olha só, as crianças não podem trabalhar, isso é lei. Nós estudamos no início também do primeiro bimestre, certo? Mas é importante que desempenhem tarefas em casa, na escola, com o objetivo de aprender a se organizar e a colaborar com aqueles com os quais convivem. Agora vamos pensar no seu dia a dia na escola. Então, são comportamentos relacionados à escola, mas são respostas pessoais. Então, nós vamos colocar em discussão na nossa live, certo? Na página 103, fala a respeito das profissões ao longo do tempo. Como começou, essa situação do trabalho, das profissões, que a cada dia, gente, vão surgindo novas profissões. E também vão deixando de existir algumas em função do progresso. Então, vocês vão ler esse texto aqui para você chegar à sua conclusão, tá? E essa atividade da página 103, vocês não vão realizar aqui no livro. Vai ser uma atividade que nós vamos realizar no nosso caderno, tá? Vai ser uma atividade modificada e vocês vão aguardar até essa atividade estar coladinha, arrumadinha lá no seu caderno para poder você resolver, tá bem, gente? Então, existem profissões que vão deixar de existir, ao longo do tempo estão deixando de existir, em função do progresso, e das necessidades do ser humano. Então, e também existem algumas perguntas em relação ao futuro. Como será no futuro? Que profissões serão profissões do futuro? Então, vamos pesquisar, vamos pensar e elaborar as nossas respostas. Na página 104, tem uma atividade muito legal. Profissionais na minha escola. Então, vocês vão ler essa questão aqui, dos profissionais. Todas as pessoas que trabalham na nossa escola são importantes. Não importa o cargo que ela ocupa, todas são importantes, certo? E você conhece a função ou as funções dos profissionais que trabalham na escola em que você estuda? Tá? Então, vai ser uma atividade também que nós vamos modificar. Vamos fazer a atividade no caderno, tá? Então, a tia vai organizar direitinho com vocês e vamos responder a essa atividade, tá certo? E na live nós vamos falar sobre isso.
Então, prepare-se, porque eu sei que você vai ter assim muitas respostas para trocar com a tia e com os colegas. E na página 105 diz assim, roteiro da entrevista. Por quê? Porque tem um item lá na página 104 que pede uma entrevista com um profissional da sua escola. Então aí você vai procurar, vai escolher um desses profissionais e vai fazer a entrevista. Você pode fazer a pergunta e também você pode pedir a pessoa que escreva na sua pesquisa, na sua entrevista. E se você puder filmar, vai ficar muito melhor. Faz um vídeo legal com a pessoa e depois a gente faz um momento, né, de ciranda e a gente senta e conversa sobre o assunto, ok? Vai ser muito bacana mesmo essa questão. E depois nós vamos organizar tudo que nós tivermos que fazer, caderno, pesquisa, tá? A tia vai modificando de acordo com a necessidade para poder você conseguir realizar as suas atividades. Por hoje é só, ó, beijo no coração e até a nossa próxima aula de história.